Eu acho que a gente podia falar um pouquinho sobre o PDI, porque Hum, algumas das pessoas que estão nos ouvindo podem se empoderar um pouquinho desse saber e pode fazer diferença para elas, ser importante, né? Tanto quem trabalha na área da educação quanto as famílias, que é o hum, PDI, né? Vamos lá. vamos lá. Então, o PDI, que é o Plano, né, de Desenvolvimento desse Aluno, o individual, ou o PEI, que algumas localidades chamam Isso, de PEI, o que é PEI. o Plano de Ensino Individualizado, ele é um instrumental que ele foi desenvolvido lá no começo do que a gente chama de AEE, que é o Atendimento Educacional Especializado, como um recurso, porque o que foi observado? Que o planejamento que a gente fazia na escola tradicional não dava conta das necessidades, por exemplo, de um aluno com uma deficiência. A gente precisaria pensar em outras coisas, conhecer outras coisas desse aluno para poder planejar de forma mais adequada e personalizar esse ensino. Que essa é a base da educação inclusiva, você personalizar o ensino, e não só para a pessoa com deficiência, como a gente falou lá no começo, né? Todos nós precisamos ter uma rota de ensino personalizada. Mas voltando ao PDI, então ele comporta, né, informações atualizadas da família, né? Então a gente faz um levantamento com a família, se aproxima dessa família para ver a questão das terapias, ver o percurso desse aluno, se já passou por escola, se não passou. Isso tem impacto no meu planejamento. Se eu pego um aluno que não teve uma experiência escolar, é diferente de um aluno que já tem uma vivência. Então, eu consigo mapear isso nesse plano. Ele tem as minhas observações, né, que podem ser compartilhadas. Eu, por exemplo, atuei muitos anos em sala de recurso, que é o atendimento de contraturno, ou AEE. Então, as minhas observações em sala de recursos, elas sempre foram complementadas pela observação em sala de aula, que o professor observava. E a partir vamos dizer assim, desse conjunto de informações, nós traçávamos objetivos específicos para esse aluno e eu quis fazer um levantamento de recursos ou de estratégias. Então, por exemplo, que recursos de acessibilidade eu preciso fornecer para esse aluno? Ele vai precisar de um leitor de tela, ele vai precisar de um material ampliado, ele vai precisar de um recurso de prancha. Que tipo de estratégia que eu vou ter que utilizar? Então, eu vou ter que utilizar uma estratégia de segmentar a atividade. Então, o PDI, ele vamos dizer assim, um conjunto de informações que lá no meio tem o planejamento, a sua avaliação, mas não é só, né? PDI não é portfólio, são coisas diferentes, né? As pessoas às vezes Sim. me procuram e eu Uhum. vejo uma certa confusão. O portfólio é um registro, enfim, do que esse aluno foi produzindo, um registro organizado, e as pessoas têm, às vezes, algumas propostas. O PDI é o nosso plano, é o nosso planejamento, e ele precisa ser muito ativo. Então, eu começo a aplicar e ele precisa ter essa mobilidade, entendeu? Ele precisa ser vivo. Bom, eu comecei a seguir essa rota. Cheguei ali, o aluno me mostrou outros caminhos, eu preciso adequar a rota, né? Então, ele é contínuo, né? Ele é cumulativo e contínuo nesse sentido e vai trazer, vamos dizer, esse embasamento para a ação do professor, tanto na sala de recursos quanto na sala de aula, Uma coisa que né? eu acho bem legal tem vários modelos diferentes, é uma ferramenta e tem vários modelos diferentes, né? Se você Sim, pega a de um município ou de um estado, tem um formato, ou tem mais informação, tem menos informação, e tem uma especificamente que eu gosto de trabalhar, uma dessas uhum. ferramentas, que inclusive eu peguei num curso seu do WhatsApp, da Implutopia, é verdade. Sim, um curso de E PDI que tem lá. tem, né? Que é assim, e quando eu passo para as pessoas, né, eu falo assim, então, a gente precisa observar como a criança é, o que ela faz, tudo que ela consegue e o que seria esperado que ela conseguisse, mas ela ainda não está conseguindo, e anotando. E separar isso, por exemplo, quando a gente fala em educação, todo mundo fala, precisa aprender a ler e escrever. E aí Sim, fica com aquele aspecto de leitura escrita, ou número, quantidade, associar número com quantidade e fazer cálculo com ou sem material concreto, mas é muito mais do que isso que tem lá no PDI. Então, por exemplo, capacidade de comunicação. sim, A sociabilização, que não é única, é importantíssima também, está lá no PDI.
Como que é? Como brinca com os amigos? Né? Compartilha brinquedo? Consegue se fazer entender com fala, ou com gestos, ou com comunicação alternativa, ou de que maneira? Não tem itens lá para você. Você olha e fala assim, tá lá no recreio, olhando para a criança e vai percebendo, ela é independente ou dependente em que aspectos, né? Como que está a parte psicomotora dela, tanto global quanto fina? Então, todos os aspectos que você vai observando constam numa área do PDI. Isso eu acho bem importante as pessoas, os pais, saberem, porque é bem comum, eu entendo perfeitamente, mas pai está muito ansioso com ler e escrever. Muitos professores também, né? E tem muitas áreas importantíssimas de serem observadas e valorizadas e que o PDI deixa ressaltado. Então, quando eu vou fazer um PDI, construir um PDI, eu observo e aí eu chamo o pai e digo, eu observei isto aqui nestas áreas. Vamos lá, o que é prioridade para a gente neste momento? Na área de comportamento é tentar diminuir ou extinguir isso aqui que é inadequado. Então, esse é o objetivo. Sim. E aí você cria estratégia. Na área de independência, isso aqui eu acho que já dá para a gente trabalhar. Então, aí você cria estratégia. Então, ir na área da alfabetização, também está lá. Ele está nesta fase. Então, a gente vai tentar fazer ele pular para esta, usando estes recursos, essas estratégias. E aí é legal porque a gente faz com que o professor e os pais consigam perceber os ganhos que não são só leitura e escrita. Sim. Porque os outros ganhos todos são tão ou mais importantes, porque alguns deles vão conseguir se alfabetizar. E a gente tem que investir com todos os recursos que a gente tem. Alguns não vão conseguir, mas os outros itens todos são tão importantes que se ele conseguir se comunicar melhor e ser socialmente adequado, ele pode vir a trabalhar e ter uma vida independente sem saber ler e escrever. Né? Mas não que a gente não invista, óbvio que a gente investe bastante, mas precisa saber valorizar as outras coisas e saber como, o que e como trabalhar cada um desses itens, né? Então, por isso que eu acho tão pôr no papel, dar uma clareza na mente, né, para todo mundo que está participando desse processo, do que precisa ser valorizado, né? É tão comum eu chego, por exemplo, numa sala de aula e o professor me relata. Nossa, olha, ele não sentava, agora ele senta. Ele não segurava o lápis, agora ele segura. Vai me relatando uma série de avanços. E às vezes na hora de registrar, na avaliação, o aluno não lê, não escreve, começa um monte de tudo que não. não faz. Então, assim, pensar nos objetivos e como esse modelo, na verdade, essa sugestão, né, você tem o PDI, mas pensar em modelo de curto, médio e longo prazo é muito importante, porque o que tem aqui que eu preciso trabalhar imediatamente, a postura de estudante, por exemplo, é uma ação pedagógica, né? Como você disse, tão importante quanto ler e escrever, não é? Então, assim, eu gosto bastante de enfatizar as outras áreas, as outras habilidades. Nós temos aí uma série de autores que trabalham com as múltiplas inteligências, né? Eu sei que a gente tem uma escola que sempre falou, olha, só é inteligente quem sabe decorar determinada coisa, quem consegue interpretar isso, mas nós temos várias habilidades, várias competências e que o PDI consegue mapear, porque ele não afunila o seu olhar só para uma avaliação, lê, escreve e faz as 4 operações. Né? Eu acho que você resumiu bem essa questão do PDI. E também lá no PDI consta, né, quanto tempo você vai tentar essa estratégia, e por objetivo de curto, médio e longo prazo. São 3 meses, são 6 meses, é um ano letivo inteiro. E de quando em quando senta e rediscute aquilo, porque você não precisa esperar dar os 6 meses para perceber que não está funcionando daquele jeito. Né? Então, antes disso, você revê tanto o objetivo quanto as estratégias e vai adequando. É uma ferramenta muito útil, muito, muito importante de ser utilizada para quem trabalha com inclusão, né? Não, muito importante. E o PDI da sala de recursos, ele tem um objetivo, ele tem um foco, que é o atendimento de contraturno. Na sala de aula regular, o professor também precisa ter um PDI com outro objetivo e com outro foco, que é o foco do conjunto, sem perder essa questão do coletivo. Isso é bem bacana mesmo.